Quem sabe, né, professor? Bom dia a todos vocês, é um prazer enorme estar com vocês, né? Falando desse tema que acabou nos atropelando, eu acho, né, nos últimos 2 anos, mas que realmente a gente aprendeu muito. Acho que a nossa curva de aprendizado na Covid-19, principalmente para o olhar para as gestantes e puérperas, foi algo que foi muito importante e muito diferente. Então, eu queria agradecer a vocês, em meu nome, em nome do departamento, e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para a gente pensar um pouco do que a gente aprendeu, os primeiros slides que eu vou estar compartilhando com vocês foram cedidos para mim pela Elaine, aí do departamento, né? É muito importante, talvez o primeiro aprendizado que a gente tenha seja o fato do quanto a gente não olha para os ODS, né? São 17 objetivos para transformar o nosso mundo. A gente tem um objetivo 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Se nós olharmos, pensarmos então em relação à saúde materna, saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e adolescente, estão aí nesse objetivo 3, como tem também todas as ações para a redução da mortalidade materna. E o que acontece, né? O Brasil tinha um objetivo de chegar em 2015 com 32, com uma razão de morte materna de 32. Nós, em 2015, estávamos com uma razão de morte materna de 62. Uma nova análise feita, né? Então, depois desse objetivo, se observou que pelo mundo todo a gente tem 216 mortes maternas, né? E o objetivo passa a ser renovado para 2030, com o objetivo de chegar a menos de 70 de razão de morte materna. O Brasil colocou um objetivo mais ousado ainda, né? Mas que, se a gente pensar e se houver alguma vontade política real, a gente até consegue atingir ou chegar perto, que é ter uma razão de morte materna menor que 30. 30 ainda é muito alto, sabe, gente? Então, por exemplo, se a gente pensar assim, Portugal, quando a razão de morte materna dele subiu para 12 por conta da Covid-19, eles concluíram que realmente estava um absurdo o número de morte materna. Qual que é a situação nossa aqui no Brasil? Né? Então, 2019, antes da Covid, a gente tinha uma razão de morte materna de 55. Isso passou em 2020 para 72. E em 2021, e ainda são dados preliminares, a gente fala de uma razão de morte materna de 107. Então, a nossa situação piorou muito, né? Isso é a mortalidade materna geral, já somada aí à morte materna por Covid, mas o que fez essa mortalidade aumentar tanto assim foi realmente a situação da Covid-19 no nosso país. E por que as mulheres morrem, né? Então, esse slide é de 1990 e que fala das demoras, né? Então, as mulheres morriam por complicação da gravidez, chegavam às instituições de referência em condição tão grave que dificilmente ela poderia ser salva. Isso a gente viu muito na Covid. O tempo na obtenção de cuidados adequados, um fator mais importante relacionado às mortes maternas, e os cuidados obstétricos de emergência oportunos. Quando a gente pensa em a fase 1, né, que é a demora na decisão de procurar cuidado, eu acho que isso a gente viu muito na Covid-19, né? Então, isso está relacionado às condições econômicas, sociais e culturais, às características da doença. Então, para a gestante, houve uma confusão muito grande de que a dispneia que ela tinha era algo da própria gestação. A informação inicial de que as gestantes não teriam um quadro grave, né? Eu acho que foi uma informação muito equivocada e que fez com que houvesse um atraso muito grande para que os países se preparassem para isso.
E o que acontece? Por que essa informação foi dada? Porque se eu tenho um país onde eu tenho uma estrutura boa para atendimento de gestantes e puérperas, realmente a gente não deveria ter visto a mortalidade materna que a gente viu no Brasil. Eu acho que a Covid-19 ela foi uma lupa de como a condição de cuidado para gestantes e puérperas no nosso país ela é ruim, né? Mas houve uma informação inicial de que as gestantes não precisavam se preocupar. Um outro problema gravíssimo, né? Distância e condição de transporte, custo. Então, para falar para vocês assim, na cidade de São Paulo, a ambulância ela é própria da prefeitura até às 7 da noite, das 7 da noite para frente é uma terceirizada que faz. A gente chegou a, depois de aceitar vaga, ter dentro da cidade de São Paulo casos em que demoraram mais de 12 horas para chegar. Na primeira onda da Covid-19, quando o HC estava só Covid, o que a gente conseguiu fazer para que isso melhorasse um pouco, a gente teve apoio da iniciativa privada e nós tínhamos 5 ambulâncias para buscar a pessoa que a gente cedeu a vaga. E com isso a gente conseguiu condição de transporte melhor e reduzir o tempo, né? Nós tivemos pacientes que chegaram saturando abaixo de 50, porque simplesmente o oxigênio acabou durante o percurso. Então, isso foi uma situação extremamente grave. E o problema da fase 3, que é a qualidade do cuidado previsto, né? Na Covid-19, nós não sabíamos muito bem como a doença ia evoluir, né? Principalmente no ano de 2020, mas é uma tristeza muito grande o quanto, se a gente olhar o ano de 2021, a gente vê que não houve uma melhora, né? Então, se não houve uma melhora, mesmo com o aprendizado da doença, isso mostra que nós realmente temos problemas na qualidade do serviço. E o maior problema que a gente tem na qualidade do serviço é especialmente em relação à gestação de alto risco e aos cuidados que a gente deve ter, especialmente em unidade de UTI materna, né? A UTI materna ela é um ambiente onde nós obstetras estamos poucos, e um outro aprendizado que a gente teve é que a gente precisa estar muito mais na unidade de terapia intensiva, a gente tem que se fazer presente para a gente conseguir melhorar alguma coisa. Para falar de um outro aprendizado, eu queria apresentar para vocês o Observatório Obstétrico Brasileiro, né, que é um projeto que eu coordeno em conjunto com a Agatha Rodrigues, que é da Federal do Espírito Santo, e a gente também aprendeu que a gente tem muito dado de saúde pública no Brasil. Os dados não são ideais, como não são ideais em nenhum país, né? Então, isso é importante a gente colocar, mas dá para a gente trabalhar, sim, com esses dados. O observatório, na verdade, é uma plataforma interativa de monitoramento, né, para análise de dados públicos da saúde. A gente também agora tem aberto para dados socioeconômicos e ambientais. A gente só trabalha com bases públicas e que são nacionais, mas o nosso objetivo é chegar em recortes estaduais e municipais. Então, como dá para Ribeirão Preto saber quantas pessoas tiveram Covid, se elas morreram dentro da UTI ou fora da UTI, dá para Luz saber e dá para Muzambinho saber, né? Então, a gente quis chegar no nível do município, realmente, para a gente tentar ser uma referência de informação acessível e confiável sobre saúde materna e infantil. O primeiro painel que a gente estava trabalhando era o painel de indicadores obstétricos, mas nós decidimos, no meio da história, trabalhar com o painel de Covid-19, gestantes e puérperas. Depois nós desenvolvemos um painel que chama Covid 1000 dias, porque para olhar um pouco para as crianças até 2 anos,
né, de idade, e depois um outro painel que nós temos trabalhado agora, e que é muito voltado para o gestor, que é um painel que chama Qualidados, que é para ver exatamente a qualidade dos dados. Em abril de 2021, nós tivemos que pensar numa possibilidade, né? A gente estava com o painel de Covid pronto, mas a gente não tinha publicações. E como o painel é algo que você consegue ali fazer um cruzamento de variáveis, então, se eu quiser saber, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, então, morte por raça, internação em UTI por raça, idade de óbito, a gente corria um risco, mas nós decidimos correr, né, de apresentar um painel que pudesse gerar publicações para outras pessoas que estivessem com mais tempo do que a gente naquele momento, mas nós lançamos o painel publicamente em 14 de abril, foi publicado, foi noticiado na Folha de São Paulo, em 15 de abril, e as nossas publicações começaram em maio de 2021, quando a gente já tinha 1.031 mortes maternas pela Covid-19, e mostrando o quanto é desigual o acesso a serviço de saúde no Brasil. Qual é a base que a gente mais trabalha? A gente mais trabalha na base do CIVEP Gripe, né, que é uma base pública, mas que, apesar dela estar ali no Open Data SUS, ela é pública, mas ela é muito grande, né? Então, a grande vantagem desse projeto, e ele tem um financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, é a gente poder pagar para a PCDAS, né, para que a gente use os supercomputadores que eles têm e que a gente receba os dados relacionados principalmente a outras bases. A base do CIVEP eu acho que é uma base que está mais sólida, mas as bases do SIN, do SINASC também, com uma rapidez maior. Porque para a gente chegar na mortalidade materna, a gente tem que sair da base de todos os internados, filtrar ali gestantes e puérperas. Fizemos uma opção de filtrar de 10 até 55 anos, sabendo que as duas pontas iam ter poucos casos, mas a gente fez uma opção por incluir também, né, pensando até em alguma questão relacionada à reprodução humana, né, e as tristezas das crianças que engravidam no Brasil. Mas olhando para a base de internada, em 2020 nós tivemos 461 óbitos, o que deu 7,2% das pacientes internadas por Covid-19. Em 2021, 1.519 óbitos, o que dá 13,4%. Então, um aprendizado que a gente teve é que não adiantou muito a gente aprender com a doença, porque a variante gama foi muito ruim para gestantes e puérperas. E quando a gente compara os números de óbitos só por Covid em gestantes e puérperas em 2021 com as mortes maternas de 2019, que foi um total de 1.575, a gente vê claramente a gravidade que foi a Covid-19 para nós. Então, aqui a gente vê, né, então, a primeira onda, a original, depois a gente teve a variante gama, que, na verdade, fez 2 picos. A Delta entra no Brasil aqui em junho de 2021, onde ela não aumenta, ela aumenta aqui um pouquinho só em relação a óbito e depois já continua caindo, mas aqui a gente já tinha a vacinação de gestantes entrou em maio, né, e é onde a gente começa a ver essa queda importante, e aqui volta em janeiro a Ômicron, com um número grande de casos, né, internados de gestantes e puérperas. Então, não dá para dizer que a Ômicron foi tão leve, porque ela levou o número de internações no pico aqui, até parecido com o que a gente teve na gama, só que com uma mortalidade muito menor. Nós começamos, então, a fazer algumas publicações. Essa foi uma das primeiras publicações, onde a gente comparou homens, mulheres e a população de gestantes e puérperas. E nessa comparação fica muito claro, né,
que a gama ela foi um pouco pior para todas, a taxa de transmissibilidade pelo número de casos também foi maior, mas levou mais gestantes e puérperas à morte do que se a gente olhar homens e mulheres com a mesma idade, com as mesmas doenças. Então, a gente usou muito para essas comparações o Propensity Score, né, que é uma forma que a gente tem de igualar as características. Então, a gente igualou por raça, por escolaridade, por idade, né? Então, a gente sempre tomou esse cuidado para poder fazer trazer essas informações, e fica realmente muito claro o quanto as gestantes e puérperas foram casos mais graves. Como eu tinha falado com vocês, né, uma outra coisa que chamou a atenção, e isso é algo que eu brinco que a Covid-19 é só uma lupa, né? Então, não é que ela traz coisas que a gente não sabia, mas as coisas que a gente sabia e que talvez a gente não falasse tanto, trouxe uma lupa enorme para a gente poder enxergar. Então, quando a gente vê o óbito, segundo unidade da Federação de Residência, né, a gente chega a situações aqui, quanto mais escuro, né, maior é o número de óbitos, mas a gente chama atenção aqui com 47%, né, mas também chama atenção 32% no Espírito Santo. Então, se aqui em Roraima a gente está com 49%, e Espírito Santo foi 32%, São Paulo está entre aqui os mais baixos, né, que ficaram na casa dos 8%, né? Então, a gente vê essa situação. Isso é a mortalidade geral de quem internou com Covid-19. Fazendo um recorte racial, as mulheres brancas, 9,2% das mulheres brancas que internaram morreram, e se a gente olhar aqui, as mulheres pretas, a gente teve uma mortalidade de 14,5%. Um outro ponto que a gente precisa refletir, e esse mostra o quanto a gente não tem estrutura para estar cuidando de gestante puérpera em unidade de terapia intensiva, né? Nós pegamos só as mulheres que morreram, tá? E nós fizemos uma comparação se elas tiveram acesso à UTI ou se elas não tiveram acesso à UTI. E a gente vê que 1 em cada 5 das mulheres que morreram, então a gente pensa que todo mundo que morreu tem que ter tido acesso à intubação e à unidade de terapia intensiva, e a gente tem que 1 em cada 5 de quem morreu não teve acesso à UTI, e isso no estado de São Paulo foi 22% de quem morreu. Então, isso deixa muito claro o quanto para nós isso é uma necessidade muito grande. E aí, uma outra situação que eu acho que aí deixa muito claro o quanto nós também temos que estar nas unidades de terapia intensiva, que é a resistência das pessoas em intubar a gestante, né? Essa resistência ela vem no começo por uma situação de que as pessoas achavam mesmo no comecinho da pandemia que era melhor não intubar, porque se você intubasse a pessoa depois não saía do tubo, né? Depois a gente passou dessa fase, mas para gestantes e puérperas isso não passou. E aí a gente continuou com essa proporção de que 1 em cada 3 das gestantes e puérperas que morreu não foi intubada. E choca muito quando a gente pensa que, na verdade, 1 em cada 5 não estava na UTI. Então, eu tenho mais gente, eu tenho pessoas que estavam dentro da UTI e que não foram intubadas, especialmente pelo fato de ser gestante puérpera, e isso no estado de São Paulo foi 38%. É muita coisa, né? E mostra o quanto a gente tem que estar lá dentro para a gente, de alguma forma, mostrar as diferenças assim, que a gente tem na fisiologia para gestante, mas, por outro lado, deixar claro que elas precisam receber os cuidados como quem não é gestante. Se a gente olhar aqui, segundo o suporte respiratório, essa última coluna aqui em mulheres em gestantes
e puérperas brancas, né? A gente vai ter que, das intubadas, 47 foi a óbito, e quando a gente olha as mulheres negras, a gente vai ter também que 56% foi a óbito, então um percentual maior, e no suporte não invasivo, 6,8% das brancas foi a óbito, e aqui a gente tem 12,2% das mulheres pretas. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente olhar também em questão, né, nesse recorte racial que a gente tem. Os casos de morte materna por Covid-19 em UTI, né? Então, uma variação muito grande. São Paulo está aqui com 19,1%, caiu nas últimas avaliações para 18%, mas a gente teve aqui Rondônia, que a gente acha também que tem dados aqui que demoraram para entrar. A impressão que a gente tem é que Rondônia e talvez Roraima também tenham colocado muito mais os dados de quem internou em UTI do que quem foi internado. Esse é um problema que a gente tem em banco público. Mas em Rondônia a gente teve uma oportunidade de fazer um projeto de tele-UTI com eles, e eles tinham mesmo uma mortalidade de 70%, que com o projeto caiu para 30%. Mas das gestantes e puérperas que tiveram acesso à UTI, a gente tem que 28,5% delas morreu. Talvez alguém fale, poxa, mas até não é uma mortalidade tão grande, mas a gente tem que pensar na faixa etária que a gente está olhando, né? Então, quando você olha a mortalidade geral por Covid, os melhores hospitais chegaram a valores assim, mas a gente vê o quê? Que, na verdade, não era para ter morrido, principalmente por faixa etária, por baixa prevalência de comorbidades nessa população, e também porque a gente tem que saber que quando morre uma gestante, né, a gente não deixa, mesmo que a gente salve aquela criança, não é uma criança que fica órfã. Na verdade, muitas vezes essas mulheres têm outros filhos em casa, então a gente tem uma geração de órfãos no Brasil, órfãos de pai, de mãe e de pai e mãe, né? Então, acho que é algo que é muito importante para a gente olhar também. Um outro ponto, né? A mortalidade, quando compara brancas e pretas também, ela foi maior para as pretas do que para as brancas, mesmo aquelas que conseguiram a internação em UTI. A Carla Andreucci e a Roxana Knobel fizeram um comentário, né, na Lancet, colocando que o que acontece, por que o Brasil teve uma mortalidade tão grande, e colocando os obstáculos estruturais na assistência obstétrica, e que esses obstáculos eles precedem a Covid-19 no Brasil. Então, a gente tem que apenas 15% das maternidades públicas possuem UTI, a gente não tem obstetras treinados entre a equipe de terapia intensiva, ou a gente não tem um bom contato entre a equipe de terapia intensiva e o obstetra. O intensivista, na verdade, ele quer que a mulher já chegue lá sem ser gestante, tá? Então, ele faz uma pressão muito grande para que a gente faça o parto, e a gente conhece muito pouco sobre a vivência de terapia intensiva. E um outro ponto que eu já comentei com vocês, as questões das demoras, né, que a Débora Diniz também coloca, então, atraso na identificação das gestantes com Covid, atraso na hospitalização das mulheres após a Covid-19 e atraso na prestação dos cuidados intensivos após a hospitalização. E aí ela chama atenção para uma coisa que realmente eu acho muito importante, que é a falta de cuidado obstétrico centrado na mulher. E isso é uma consequência de um sistema de saúde que não prioriza a saúde sexual e reprodutiva, né, durante as respostas de emergência em saúde pública. Por que eu falo isso? Porque eu acho que muito dessa mortalidade também aconteceu por levar mulheres que já estavam numa situação grave para um parto. Então, na verdade, houve um foco muito grande, a gente viu isso em muito noticiário, né? Não, mas foi feita a cesárea de urgência, salvou o bebê, mas a mãe não resistiu.
eu me questiono muito se, em muitos casos, a gente não deveria, sim, ter deixado esta criança vir a óbito, né? Ao invés de ter colocado essas pacientes numa exposição tão grande, num risco tão grande, porque eu brinco que a gente acha que cesariana não é uma cirurgia, mas cesariana é sim uma cirurgia, nem é uma cirurgia de um porte tão pequeno assim, né? Que foi muito banalizada no Brasil. E quando a gente olha o óbito segundo momento gestacional, a gente vê claramente que a gente teve muito mais óbito no grupo de puérperas. E isso é condizente com um trabalho que foi publicado no meio da pandemia, mostrando que a gente não deveria fazer cirurgia em quem estivesse com Covid, mesmo que fosse só um teste positivo, porque o resultado, o agravamento da Covid acontecia num número muito grande de casos. E é incrível, né, que os hospitais passaram, então, a fazer teste de Covid antes de cirurgia, pensando exatamente nessa situação, mas nós não paramos de fazer as cesarianas, né? Mesmo com um trabalho mostrando, esse trabalho ele tem um número muito pequeno de população obstétrica, então ele não conseguiu chegar a alguma conclusão em relação a essa população, mas a gente olha aqui e vê o quantas puérperas morreram mais, e aí um outro trabalho que a gente fez foi a comparação, né? Da gestante da puérpera e da mulher não gestante não puérpera, isso ainda na primeira onda, e a gente vê claramente que as puérperas têm mais risco de desfecho adverso, como UTI, intubação orotraqueal e morte, inclusive que as gestantes. Então, quando a gente compara gestante com puérpera, realmente a puérpera teve um risco maior. Se a gente olhar a mortalidade materna em UTI, né, Covid-19, então Brasil 28,5, São Paulo estava 19,2, caiu para 18,9, e no Instituto Central do HC a gente teve uma mortalidade materna de 7,2, isso no total da pandemia, mas a gente teve uma vivência muito diferente e aprendeu muito em relação ao ano de 2020 para o ano de 2021. No ano de 2020, a gente chegou a ter gestantes e puérperas em 10 UTIs diferentes. Então, a gente tinha que ir em cada uma dessas UTIs e conversar com a equipe, lembrando que a equipe é de plantonista, né? Muitas vezes, em algumas, a gente tinha uma chefia mais presente, outras nem tanto, para estabelecer protocolos conjuntos e de trabalho interdisciplinar, e a nossa mortalidade foi de 10,5. E aí, quando a gente começa a entrar na UTI, então, e começa a trabalhar mais e ver que a gente tinha que colocar para os intensivistas as modificações gravídicas, então, o que aumenta na parte pulmonar, né? Aumenta o volume corrente, aumenta o esforço respiratório, por isso que gestante faz tanta taquipneia, aumenta o volume plasmático, a gestante tem anemia dilucional, então o transporte de O2 dela é mais dificultado, a frequência cardíaca da gestante é mais alta, aumenta o fator de coagulação, existe um estado pró-trombótico. Por outro lado, a PA cai, o débito cardíaco cai, a resistência vascular sistêmica cai, a pressão capilar pulmonar cai, pressão coloidosmótica também. Diminui também o volume de reserva respiratória, a capacidade residual funcional, volume residual, tudo isso daqui o intensivista usa para pensar em parâmetros respiratórios. Só que ele não tem nem ideia de que isso acontece, né? E uma coisa importante para a gente dizer, gente, é que aquela ilusão de que você fez o parto, acabou, né? Aquilo é uma ilusão, porque, na verdade, tem o puerpério, então vai demorar 42 dias para voltar às condições de quem não é gestante. Chamou muita atenção para a gente também o quanto eles não têm conhecimento, por exemplo, de que os valores da gasometria de gestante não são iguais ao de um adulto, tá? Então, a gestante tem uma PaO2 mais alta, uma PCO2 mais baixa, um pH tendendo à alcalose e um bicarbonato mais baixo, isso é uma gaso normal, e ela tem que ser assim, porque se a gente não tiver uma PaO2 mais elevada, e se a saturação não tiver pelo menos em 95%,
a gente não vai conseguir fazer as trocas de oxigênio da mãe para o feto. Se a PCO2 não tiver menor que 45, o feto não consegue passar o CO2 para a mãe. E isso daqui é uma mudança enorme. Por quê? Porque o que eles fazem muito na unidade de terapia intensiva é deixar o CO2 até 60, em algumas situações até 65. Um outro ponto é em relação ao balanço hídrico, né? Porque eles sempre tentam deixar um balanço hídrico negativo, mas o balanço hídrico negativo interfere no volume de líquido amniótico. E a partir do ponto que a gente teve por objetivo levar o menor número possível de gestantes para o parto, a gente não podia deixar acontecer o sofrimento fetal e não podia deixar haver a redução do líquido amniótico. Então, a gente passou a discutir a gasometria, a discutir parâmetro de ventilação, a discutir se balanço hídrico poderia ser positivo, negativo ou simplesmente zerado. Então, isso mudou muito. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, uma paciente saturando 88, a gente vê uma taquicardia fetal, um aumento da variabilidade muito grande, e à medida que a gente consegue ir melhorando uma gestante de 29 semanas, a gente vai, então, levando ela, aqui já estava 93, para uma faixa de normalidade da frequência cardíaca fetal. Outra coisa interessantíssima que eles também não têm conhecimento, né, é o valor do dímero D. Então, se cortou muito o valor do dímero D em 1000, que corresponde a esse 1 aqui, e se a gente olhar para as gestantes, a gente vai ter um número enorme de gestantes com valores de dímero D que podem chegar até a 10.000 no terceiro trimestre. Então, a gente não usou dímero D para indicar anticoagulação em nenhum caso, principalmente de gestantes não internadas. Eu recebi inúmeros telefonemas de infectologistas, né? Mas ela está gestante, o quadro é leve, o dímero D está 4.000, eu não tenho mesmo que anticoagular, não tem. Então, esse é um conhecimento que as pessoas não têm, e também não têm um conhecimento, né, de que a puérpera é o momento de maior risco. Então, se eu precisei entrar com uma anticoagulação profilática, eu vou ter que manter isso por pelo menos 42 dias para as puérperas após o parto, né? Outra coisa que mudou um pouco também, né, para a gente, sempre a gente pensa no retorno da anticoagulação pós-parto em 24 horas, em algumas exceções em 12 horas, mas nós tivemos que retornar algumas anticoagulações em período de 4 horas, né? 4 horas, 6 horas. Então, pacientes que estavam em ECMO e que a gente tinha que voltar, paciente com diagnóstico de trombose, que a gente não poderia deixar 12 horas anticoagulado, e a gente conseguiu, sim, retornar essa anticoagulação para essas mulheres num intervalo menor, tomando alguns cuidados, né? Então, fazendo um curativo mais compressivo, cuidando mais para essas situações. Outro ponto, a relação também com o nosso corticoide de uso principal é a betametasona, mas muitas vezes a mulher precisava usar a dexametasona. Outros locais, outras unidades de terapia intensiva, até nossas, tem preferência pela metilprednisolona. Lembrar que a metilprednisolona não passa a barreira hematoencefálica, não passa a barreira placentária, então não promove maturação pulmonar. Então, a gente tinha que fazer trocas para a metilpred, entra com dexa, usa por 48 horas, volta para a metilpred. Então, isso são diferenças também. Outro ponto importante em relação a pronar gestantes, né? Eu tinha orientada a Cláudia Oliveira numa tese de doutorado dela. A gente tinha uma publicação já mostrando que na posição prona havia uma melhora das condições hemodinâmicas maternas e fetais, então a gente pronou muita gestante, né? O nosso recorde de pronação numa mesma pessoa foi uma gestante pronada 8 vezes, que ficou com a gente de 22 a 29 semanas e teve alta e teve o seu parto depois, um parto normal com 37 semanas.
O momento do parto, que eu já comentei com vocês, que é algo que mudou bastante, e depois de todas essas mudanças, a gente derrubou a mortalidade para 5,2, mesmo mantendo o mesmo SAPS-3, né, que é um indicador de prognóstico da UTI. Então, mesmo tendo um SAPS parecido, né, a gente conseguiu reduzir a mortalidade. A grande diferença é que em 2021 a gente passou a ter o obstetra na UTI 24 horas por dia, e a gente teve uma estrutura preparada para avaliação fetal, para realizar cesárea em UTI, né? Nós fizemos 25 cesáreas em UTI por Covid, e uma recentemente numa paciente que precisou ser entubada, que era uma anemia falciforme, que respondeu muito mal depois da intubação. Isso levou para a gente possibilidades de teleconsultoria em obstetrícia. A gente fechou um convênio com a DAPS agora, um convênio bem audacioso, que tem a ideia de ter em cada unidade da federação, né, uma UTI mais voltada para a obstetrícia, onde a gente faz, num período de 1 ano, discussões diárias, né, com essa UTI, tendo do lado nosso um obstetra e um intensivista, e do lado deles também um obstetra e um intensivista, mas toda uma equipe multiprofissional, né? Tem também capacitação nesse projeto de tele-UTI, e a gente começou faz 1 mês e estamos com 8 hospitais, né? Vai ser uma expansão de 9 em 9 hospitais até a gente chegar aos 27 hospitais. Não dá para não falar de vacinação, né? E a gente é um país que vacinou muito. A gente vacinou com primeira dose quase 1 milhão de gestantes, com segunda dose também um número grande, mas ainda é importante falar da dose, da terceira dose, né? Que nem dá para a gente chamar muito de dose de reforço, mas falar da terceira dose, porque a gente ainda vê obstetra orientando que não seja feita a terceira dose. Uma outra coisa que a gente aprendeu, né, numa outra publicação, é que a vacina da influenza também dá alguma proteção para a Covid-19 grave, né? Então, para evitar um caso de internação em UTI, a gente precisa vacinar 11 gestantes com a vacina da gripe, né? Para evitar uma internação em UTI, uma intubação orotraqueal, vacinar 15, e para evitar uma morte, 11 pessoas precisam ser vacinadas. Já sabia que a vacina da gripe dava uma proteção cruzada para a Covid em idosos, e a gente confirmou isso também na população de gestantes. Um outro trabalho que a gente publicou, e que saiu publicado antes de ontem, né, falando sobre a vacinação, aí a vacinação para a Covid mesmo, analisando um período que não pega ainda a Ômicron, mostrando que quem não tomou nenhuma dose de vacina e precisou internar, 14% morreu. Isso cai para 9% para quem tomou uma dose e 3,2% para quem tomou as duas doses. E isso também é um reflexo, né, do que a gente vê, uma mortalidade bem mais baixa aqui com a Ômicron, uma mortalidade em torno de 2%, mas no Brasil, até esse momento, nós já tivemos 2.023 mortes maternas por Covid. Eu já estou finalizando, mas se a gente olhar por síndrome respiratória aguda grave, nós tivemos 2.476 mortes maternas. O painel, apesar de chamar Covid-19 gestantes e puérperas, nós vamos mudar o nome do painel para síndrome respiratória aguda gestantes e puérperas, né? Porque a gente tem analisado agora também os outros anos. Uma publicação que está em andamento é a comparação da H1N1 com a Covid-19, mas olhando então para essas 2.476, então por que a gente tem essa diferença de 2023 para 2.476? Porque a gente tem 407 mortes que estão como não especificado, o que mostra para a gente que talvez, e olha para vocês, para a gente olhar que o número de casos como não especificado são mais de 12.900, quase 2.900 casos, né? E são 407 mortes maternas não especificadas. E lembrando que a gente ainda teve um pico de influenza em dezembro, então aumentou um pouco as mortes por influenza,
né, no final de 2021 e em 2022. Os desafios que a gente tem, né, e o que a gente aprendeu com tudo isso, a gente tem pouca vontade política e compromisso no nosso país para cuidar da saúde materna. Os serviços de contracepção e de aborto seguro são escassos, a contracepção foi abandonada durante a pandemia, os sistemas de saúde nossos não são estruturados, né? Então, se investiu muito em atenção primária, em pré-natal, em maternidades de baixo risco, mas não houve um investimento para a gestante e para a gestação de alto risco. Então, a gestante compete com vaga de UTI da emergência, né? A gente precisa de uma melhoria no acesso e no cuidado de qualidade, precisamos prestar conta, então todas as mortes têm que ser contabilizadas, as causas registradas, né? A gente ainda tem muito subnotificação, então eu tenho muito medo de estar falando de um N que é muito maior, né, do que o que a gente enxerga, apesar dele já ser assustador, né? Cuidados de nutrição, educação, saneamento básico e esforço para alcançar todas as mulheres em todos os lugares. Então, esses são os desafios que a gente tem, né? E como prioridade neste momento, eu acho que a gente teria que citar a retomada da assistência pré-natal, os programas de sífilis congênita, que a gente está voltando a ter aumento muito importante de sífilis congênitas, vacinação contra a gripe, contra tudo, né, gente? Então, assim, voltando sarampo, voltando várias outras doenças, dengue explodindo, né? Então, dengue a gente não tem vacina, mas tem cuidados para serem retomados, reorganizar a rede de atendimento. Não é possível que a gente não consiga ter, ou pelo menos no estado de São Paulo, referências mesmo, onde a gente tenha leitos de gestação de alto risco e que tenha UTI disponível para as gestantes. Precisamos melhorar a atenção à gestação de alto risco, assistência à gestante puérpera na UTI, nós precisamos, nós, obstetras, entrar na unidade de terapia intensiva e ficar, não é entrar e passar visita. Tá? Então, a gente precisa estar dentro da unidade de terapia intensiva e que a gente tenha acesso a dados e que esses dados tenham uma qualidade melhor do que a gente tem encontrado. Lembrando que eu volto a dizer para vocês que o Brasil tem, sim, muito dado e que os dados do Brasil, eles não são tão ruins quanto a gente imagina. Tá? A gente, às vezes, acha que os dados do Brasil são muito ruins, mas as perdas que a gente tem são muito parecidas com as perdas que, por exemplo, tem os Estados Unidos. Então, era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, professora Rossana. Excelente.